Olá pessoal, aqui é o professor Cavalcante da Cavalcante Treinamentos e vamos dar continuidade ao curso de Shell Script com Bash. Na aula de hoje vamos estar explicando essa estrutura de extrema importância, que é a estrutura condicional if ou se, né? É uma estrutura que te permite tomar decisões dentro de um programa e dessa forma você pode definir o fluxo de execução do seu programa. Como assim? Você pode dizer, se uma determinada condição for verdadeira, eu executo tal coisa. Se essa condição for falsa, eu já tomo uma outra ação. Então é uma das estruturas mais importantes dentro da programação de computadores. Ela é geralmente utilizada em conjunto com um comando interno do Bash chamado text, e esse comando permite realizar diversas verificações. Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Então vamos lá. Olha como é que é a estrutura básica dela. Você escreve if, aí aqui você faz um teste. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Pegar um marca-texto. Você escreve if, então você faz um teste. E aí você bota ponto e vírgula, depois a palavra then. Então é, se esse teste aqui for verdadeiro, então você vai executar o que você botar aqui dentro. Beleza? Uma coisa, a instrução if, ela só entra aqui nessa parte, aqui depois do then, se o retorno do comando que você executar aqui, for 0. Mais à frente eu explico, tá? O que é um retorno de um comando. Mas ela só entra aqui se o retorno for 0. Se for qualquer coisa diferente de 0, ela não entra. Então vamos a um exemplo. Agora usando o comando test. Você tem o comando test, -f, que eu vou explicar mais à frente com detalhes, que ele verifica se um arquivo existe. E além disso, se o arquivo é um arquivo simples, um arquivo de texto, um arquivo que se chama no Linux um arquivo regular, não é um arquivo especial. Então ele vai verificar se esse arquivo existir, esse arquivo aqui, chamado pswd, ele vai retornar 0 para o comando if. Então o if vai executar isso aqui. Aqui é só um exemplo, vai escrever na tela, o arquivo pswd existe, né? Está usando aqui o comando printf para isso. Bom, você tem essa outra forma aqui de fazer aqui embaixo, Presta atenção aqui, if, aí no lugar de eu usar a palavra text, eu posso usar colchetes, que fica um pouco mais, uma visualização melhor, fica com mais estilo de programação. Então eu posso usar colchetes no lugar da palavra test. O resto não muda nada. Beleza? Então vamos lá. Vamos dar seguimento. A estrutura básica, continuando com a estrutura básica. Essa aqui eu já mostrei, if teste parâmetros then faz alguma coisa se for verdadeiro esse teste aqui. E você pode usar a estrutura else, usar essa palavra-chave else, para executar algo se esse teste aqui for falso. Tipo assim, se o arquivo não existir, a gente for pensar no exemplo anterior, eu quero fazer o que está aqui embaixo. Tipo, criar o arquivo. Então, tenha em mente o seguinte, ele entra aqui se for verdadeiro, mas na prática, isso quer dizer se o retorno do comando que foi executado der 0, e ele entra aqui embaixo se o retorno do comando executado for 1. Quando eu for mostrar ali no Linux, vai ficar mais fácil de entender o que é um retorno de um comando. Então vamos a um exemplo aqui, muito parecido com o outro. Se o arquivo existir, eu imprimo isso aqui. Arquivo pswd existe. Se não, ou seja, se esse arquivo não existir, eu imprimo que o arquivo pswd não existe. Preste atenção que eu não usei a palavra teste porque eu estou usando colchetes. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no Linux, como é que fica isso? Então vamos lá. Vou pegar aqui esse Linux. Esse Linux aqui é um Linux, a distribuição é Ubuntu. É Ubuntu 14. Então vamos... Primeira coisa, o comando que nós vamos usar é o text, que é um comando interno do Bash, quer dizer que ele está dentro do próprio Shell Script Bash, não é externo. Eu explico isso melhor na primeira e na segunda videoaula.
e vamos usar o if, que é também um comando interno. Então, só para vocês terem ideia, ó, vamos usar aquele comando lá, test-f etc pswd. Isso vai verificar se o arquivo existe. Esse F é para isso. Quando eu dou esse comando, se você prestar atenção, você vai ver que não aparece nada aqui, não tem nenhum retorno. Mas como é que o if sabe se o que retornou do comando teste? Assim, ó. Ele não usa esse comando echo, mas ele avalia o retorno do comando analisando uma variável especial, que a gente consegue chegar até ela digitando cifrão interrogação. Então eu vou dar o Enter aqui e vamos ver qual vai ser o resultado. Ó. O resultado foi 0, se você perceber aqui, ó, 0. Quando é 0, é porque o comando teste deu verdadeiro. Agora vamos dar o mesmo comando teste, mas para um arquivo que eu tenho certeza que não existe. Eu vou botar 1 aqui no final. Vamos fazer o teste para ver se o arquivo pswd final 1 existe. Dei o comando e agora vou ver o retorno, avaliando a variável cifrão interrogação. Ó. Você percebe aqui no cantinho que o resultado foi 1, porque o comando teste foi falso. Então, quando é verdadeiro, o retorno é 0, e quando é falso, o retorno é 1. E assim funciona juntamente com o if. Quando o retorno do comando teste dá 0, eu entro na parte de então, do then, do comando if. Quando dá 1, eu entro na parte do else, do senão. Beleza? Acho que deu para entender, né, gente? Quando o text retorna 0, eu entro nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Quando retorna 1, eu entro nessa parte aqui. Show de bola, né? Então vamos dar continuidade. Tem uma outra estrutura básica, que é quando você quer fazer diversos testes. Você não quer fazer um teste só, você quer fazer vários testes. Por exemplo, ó, aqui eu começo com if, faço alguns testes, executo, se der verdadeiro. Se não der verdadeiro, esse elif, né? Eu posso fazer outros testes aqui e vou executar se esse teste for verdadeiro, se essa condição for verdadeira. Vamos imaginar que deu falso, então eu continuo testando aqui. Se der verdadeiro, eu executo essas operações aqui. Beleza? Ah, mas não deu verdadeiro em nenhuma, então vai entrar aqui no else. O else sempre entra quando o resultado é falso, tá? Quando o resultado não é 0, quando o resultado é 1. Então é uma outra maneira de você fazer diversos testes usando o if. Uma coisa importante, que até esse momento eu esqueci até de comentar, não pode esquecer de fechar o comando if com o fi. Ó. Esse fi aqui fecha o comando if. Fecha todo esse bloco aqui. Beleza? Presta atenção aqui. Ó. Você tem o then, que significa então em português. O else significa se não. E você tem que fechar o comando if. Não esquece não. Senão dá erro de sintaxe. Vamos dar continuidade. Olha um exemplo legal. Esse aqui é uma outra forma de usar o if. Utilizando uma estrutura aninhada. Aninhada, o que seria isso? É ifs que estão dentro de outros ifs. Então vamos olhar aqui. Ó. Você tem esse if mais interno. Ó, if e fi. Esse if mais interno está dentro desse if aqui, ó, mais externo, que por sua vez está dentro desse if aqui, ó, mais externo ainda. Então, o que você está fazendo aqui? Você está fazendo 3 testes e só vai executar essa operação aqui, nesse caso aqui, se os 3 testes forem verdadeiros. Isso é bem legal para tomar decisão dentro do programa. Então, vamos a um exemplo. Olha aqui embaixo, ó. Primeira coisa que esse comando if está fazendo, verificando se o arquivo pswd existe. Vamos imaginar que ele existe. Então, eu entro aqui. O que esse if está fazendo? Olhando a variável $user, que fica a informação do usuário que está logado no sistema, e verificando se ela é igual, contém o valor root. Se tiver, ele vai entrar aqui no then. O que vai fazer?
vai executar essa operação aqui, que é basicamente pegar a data do sistema, pega o dia, né? O dia atual. Então ele vai pegar se é segunda-feira, se é terça-feira, se é domingo, e vai guardar dentro dessa variável aqui, dia. E perceba que dentro desse if aqui externo, você tem um outro if menor. Então o que esse if está fazendo? Está verificando se a variável dia possui o valor sun, né, de domingo, né, Sunday. E se tiver, então vai executar essa operação aqui. Poderia ser qualquer operação. Isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem essa estrutura aninhada. Então, no caso aqui, ela vai escrever todas as condições foram satisfeitas. Vamos ver isso aqui na prática? A prática sempre é melhor. Então, eu tenho esse script já pronto aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vou abrir ele aqui com o Vim, tá? Vocês abram aí com o editor que vocês quiserem. Esse script eu chamei de if aninhados. Tá? Então, é o que está escrito lá. If, para verificar se o arquivo existe. Se o arquivo existir, ele verifica se o usuário logado é root. Se o usuário logado é root, ele entra por aqui, pega a data, pega o dia, né, atual. E se o dia atual for sun, né, de domingo, Sunday, ele imprime isso aqui. Que é a situação que a gente está aqui nesse momento que eu estou gravando. É domingo, eu estou logado com o usuário root e o arquivo etc.pswd existe. Agora perceba uma coisa, ó, todas as estruturas, elas têm o fi para fechar a instrução if, tá? E todas elas têm o then também, ó, if then fi, de fi. Então não pode esquecer disso, senão dá erro de sintaxe. As outras videoaulas eu comento bem sobre essas outras particularidades aqui desse script. Mas só para não passar desapercebido, vamos dar uma olhadinha. Esses colchetes aqui eu já falei para vocês que estão representando o comando text. E o comando text me dá a opção "-f", que permite verificar se um arquivo existe e um arquivo simples. Então, sempre que tu vê colchete, você sabe que é o comando text. Variável use é uma variável de sistema, e aí para eu ver o conteúdo dela eu tenho que botar o cifrão na frente, e eu uso sempre dentro de aspas, tá? Envolvido por aspas duplas, beleza? O sinal de igual, então se aqui tem esses colchetes, eu sei que eu tenho um comando text aqui, e esse sinal de igual é para fazer teste com string, com palavras, para ver se o conteúdo da variável user é igual à palavra root. Se isso for positivo, aqui embaixo, o que eu estou fazendo? Estou criando uma variável chamada dia, executando um comando chamado date, um comando do sistema. Sempre que você for executar um comando, você bota ele entre parênteses e bota o sinal de cifrão do lado de fora. E aí essa variável dia vai guardar o resultado da execução desse comando. E aqui embaixo o comando text de novo, ó, verificando se o conteúdo da variável dia é a palavra sun. Se for, vai imprimir isso aqui. Beleza? Aqui no VI, você pode usar o Nano, pode usar um editor de texto, mas aqui no VI, para você poder escrever alguma coisa, é só apertar a tecla ESC e a letra I, que você entra no modo de inserção. E para sair do VI salvando, você aperta ESC e você digita o comando WQ aqui embaixo, ó, ESC, WQ, onde eu estou mostrando aqui, ó. Só fazer isso que ele salva e sai. Beleza? Vamos rodar o comando então. Para rodar o comando, vocês sabem que no Linux vocês têm que tornar o arquivo executável. Então você usa o comando chmod, e aqui como um exemplo só, eu vou usar essa instrução, 777, e o nome do script que você quer tornar executável. Beleza. Agora a gente lista aqui, estamos vendo aqui o script, if aninhados. Vamos a ponto barra e vamos digitar aqui o nome do script para executar. Então você percebe aqui, ó, o que ele retorna. Todas as condições foram satisfeitas. Por quê?
porque hoje é domingo. Se a gente pegar aqui, ó, date mais porcento A, vocês vão ver que esse comando retorna a palavra sun, né, de domingo, ó, Sunday. Então hoje é domingo, eu estou logado com o usuário root. Se a gente ver o conteúdo da variável user, assim, ó, aqui mesmo, vocês percebam que eu estou logado com o usuário root. E pode ter certeza que o arquivo etc.pswd existe, ó, test-f etc.pswd. Se você ver a variável de retorno desse comando com esse cifrão interrogação, você vai ver que ele retorna 0, o que garante que o arquivo pswd existe, é um arquivo regular. Então, esse caso é esse aqui, ó, de uma estrutura aninhada, para você poder executar algo só em função se o anterior foi verdadeiro. Poderia, se foi falso também, seria só mudar a estrutura. Beleza? Então vamos dar continuidade. Eu estou falando muito do comando text, e ele tem uma série de opções, o comando test. Se vocês executarem aí aqui no Linux, se vocês executarem o manual do comando text, ó, man, escrever text, vocês vão ver que ele tem muitas opções. Eu vou mostrar só algumas, tá? Para sair aqui do man, só apertar a tecla Q. Aperta aqui que você sai do man. Então vamos ver algumas opções do comando teste. O que ele pode fazer por você? Permite realizar testes com arquivos, strings, números e outras coisas. Ele retorna 1. Na verdade, isso aqui tá errado. Vamos já alterar aqui. Vamos já alterar aqui para não ficar errado. Ele retorna 0. 0 se o teste for positivo e 1 se for negativo. Aí sim, retorna 0 se for positivo e 1 se for negativo. E você pode realizar vários testes utilizando esses conectivos, que é o AND com tracinho A e o OR com traço O. Então, teste em arquivos. Ó. Você tem o traço B, o nome do arquivo, para saber se o arquivo é um dispositivo de bloco, tipo um HD. D e o nome do arquivo para ver se é um diretório. F, como a gente usou, para ver se o arquivo existe. R, para ver se o arquivo pode ser lido pelo script. W, para ver se o arquivo pode ser gravado. Esse traço ND, para ver se um arquivo é mais novo que o outro. É mais novo. Então, vamos ver alguns aqui, só para a gente entender. Ó. Vamos ver assim, ó, text, traço. Vamos ver com D. Vamos testar se esse arquivo aqui é um diretório. Né? A gente já sabe que não é. E a gente já sabe ver o retorno. Ó. O retorno é só fazer isso. Ó. Então, se deu 1, quer dizer que o teste foi falso. Se você olha aqui no cantinho, ó, deu 1, o teste foi falso. Bom, vamos ver se, então, esse caminho aqui é um diretório. Teste-d/etc. Vamos ver o retorno. Deu 0, então quer dizer que é positivo. Então quer dizer que o etc é diretório. Então, provavelmente, quando você for fazer scripts para automatizar suas tarefas, você vai precisar fazer esses testes. Beleza? Vamos fazer aquele outro teste. Ó. Tenho 2 arquivos aqui. Então, vamos criar um arquivo agora. Vamos criar um arquivo chamado F1, Taut F1, e vamos criar um arquivo chamado F2. F2 foi criado depois, então F2 é mais novo que F1, certo? Vamos ver se isso é verdade. Ó. Text F1 traço ND F2. Vamos ver qual é o resultado. Resultado deu 1, então quer dizer que é falso, quer dizer que F1 não é mais novo que F2, certo? Porque F2 foi criado depois. Vamos ver o contrário. F2 é mais novo que F1. Vamos ver o resultado. 0. Então, quer dizer que é mais novo. Então, geralmente, se você vai usar isso dessa forma, assim. Ó. Você vai botar aqui um NT e você vai botar o teste que você quer fazer. Certo?
Isso dentro de um script. E aqui, se isso for verdadeiro, é uma outra forma de você fazer. Você pode executar um comando qualquer, tá? Vou escrever aqui verdadeiro na tela. Verdadeiro. E aqui não pode esquecer de botar o... Eu esqueci aqui de um detalhe. De botar o fi no final. Então vamos fazer aqui de novo. Ó. Vou botar esse contra barra N só para pular uma linha. Então deu verdadeiro, ó, verdadeiro. Porque F2 é mais novo, um arquivo foi criado depois de F1. Se você troca aqui, ó, bota F1 no lugar de F2, você vai ver que não vai aparecer verdadeiro escrito aqui, porque F1 não é mais novo que F2. Beleza? Vamos voltar aqui no PowerPoint. Então você tem inúmeras formas de testar arquivos, diretórios e uma série de outras coisas. Eu vou deixar aqui na descrição esse site aqui, ó, onde ele tem uma tabela bem interessante sobre tudo que é possível fazer com o comando text. Então depois vocês dão uma olhadinha aí. Vamos dar seguimento. Comandos para testar string. Você pode testar se uma string está vazia com o comando Z, tracinho Z, e a variável que tem a string. Você pode testar se a string não está vazia com traço N. Você pode testar a igualdade de uma string. Esse sinal de exclamação é um sinal de negação. Junto com igual, ele se torna diferente. Então aqui você verifica se essa string é igual a essa. Aqui você verifica se essa string é diferente dessa. Você pode testar se uma string é menor que a outra, olhando de uma maneira alfabética, né? Como se fosse em ordem alfabética, e se ela é maior que a outra. Quando você for usar isso aqui, você bota sempre esse contra barra antes do sinal de menor ou maior, porque esse sinal aqui ele tem uma função especial, que é a função de redirecionamento. Então, se você não botar essa contrabarra, você não vai estar fazendo o que você quer, que é avaliar duas strings. Beleza? Então, vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o que está sendo feito aqui. Está se pegando o resultado. Esse a gente já viu ainda há pouco, né? Mas está pegando seu resultado da data de hoje, colocando na variável dia, e depois presta bem atenção. Para pegar o conteúdo que está aqui dentro, eu uso esse caractere aqui de cifrão, tá? O cifrão é o nome da variável, entre aspas. E aí eu testo. Esse igual é esse aqui, ó. Beleza? Eu verifico se é igual a palavra segunda, né? Segue, né? Ou se for em inglês, né? De Monday. E se for igual, eu executo alguma coisa. O fim de semana acabou. Esse caractere aqui, barra N, é só para pular uma linha, senão o printf escreve tudo na mesma linha. Beleza? Então vamos lá. Próximo. Você pode fazer teste com números também. Se tem dois números, você pode ver se é igual, você pode ver se é diferente. Olha como é que já é um pouco uma maneira diferente de testar números. Diferente eu uso not equal. Aqui é equal e aqui é not equal para ver se é diferente. Isso aqui é menor que é less than. Menor que. Isso aqui é menor igual. Esse aqui é greater than. E aqui é greater equal. Então é maior que e aqui é maior igual. Aqui um exemplo bem interessante que eu vou mostrar na prática também. Você, dentro da variável resultado, guarda a execução desse comando aqui, o que esse comando retornar. O que esse comando faz? Executa o comando ls, que é para listar arquivos, e redireciona a saída para o comando que conta linhas, né, que é o wc com traço L de line. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, porque eu estou presumindo que muitos de vocês estão iniciando no Linux. Beleza? Então vamos aqui, ls-l, tenho vários arquivos aqui. Então se eu faço ls-l e uso esse redirecionador chamado pipe e jogo para o outro comando que conta linhas, eu tenho como saber a quantidade de arquivos. Então quer dizer que eu tenho 8 arquivos. Então é isso que eu estou guardando aqui dentro dessa variável. Aqui, dentro do resultado,
eu estou guardando aquele valor ali. E aí olha o que eu faço depois. Eu uso o comando teste, mas nessa forma aqui de colchetes. E eu verifico se o conteúdo da variável resultado é maior ou igual a 5. Isso aqui é só um exemplo, tá, de uso dessa função teste com números. Se for, eu boto na tela. Há muitos arquivos na pasta. Poderia fazer backup, qualquer coisa. Se não for, ou seja, se não for maior ou igual a 5, é porque é menor, né, do que 5. Eu boto há poucos arquivos na pasta. Isso é um exemplo, tá, gente? Vamos ver isso aqui na prática. Ó. Eu vou abrir aqui rapidamente o script que faz isso. Ó. É bem simples, idêntico ao que está lá na tela. Beleza? Então vamos executar agora. Sempre, né? chmod, aí tem que tornar o arquivo executável. Estou usando 777 porque aqui é um ambiente de teste. E o nome do arquivo. Agora vamos executar ./contaarquivos.sh. Então olha o que ele botou aqui. Ó. Há muitos arquivos na pasta. Por quê? Porque tem mais de 5. Então isso é mais um exemplo de uso do comando teste junto com o if. Show, né? Então vamos dar continuidade. Então para a gente fechar essa aula de comando if mais o teste, eu vou entrar em mais detalhes futuramente sobre o comando if, mas essa aqui é uma aula inicial, uma aula básica. Eu vou adicionar, para quem está seguindo a nossa playlist, essa parte aqui, ó. Essa parte eu vou adicionar lá no nosso script que calculava o IMC. O IMC é aquele índice, né, que mede a massa corporal da pessoa. Eu vou adicionar isso só para vocês verem como usar a estrutura if, como usar as expressões, múltiplas expressões, ó, aqui eu estou usando o a, ou seja, de AND. Como fazer isso aqui. Então perceba que é simples, ó. Até aqui eu já tinha, né? Então aqui eu pego o IMC. O que é o IMC? É o peso que a pessoa botou dividido pela altura elevado ao quadrado. Eu estou usando essa construção, essa calculadora aqui para fazer a conta, chamado BC, e guardo isso dentro dessa variável aqui, IMC. E aí, com esse dado, eu faço os testes aqui. Ó. Se o IMC for menor que 17, eu boto na tela, muito abaixo do peso. Se o IMC for maior ou igual a 18, esse traço A é de AND. O IMC for menor que 25, ou seja, está entre 18 e 25, eu boto que o peso é normal. Se ele é maior que 25 e menor igual a 30, eu boto que é acima do peso. Preste atenção na construção else-if que eu estou usando para fazer essas verificações. Todo else-if vai precisar do uso do then aqui no final. Beleza? Eu vou fazendo isso com diferentes valores e vou botando a informação na tela. E no final eu vejo se for maior que 40, então eu boto que é a obesidade mórbida. Isso aqui é uma tabelinha que eu peguei da internet. Vocês vão verificar, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que a tabela na internet trabalha com números com casas decimais, mas algo a ser verificado aqui é que os comandos de verificação, se é maior, se é menor, só trabalham com números inteiros. Se você precisar trabalhar com ponto flutuante, que são os números decimais, você vai precisar fazer uma outra construção, que não vai ser com o comando teste dessa forma aqui. Tá? Isso fica para uma outra aula. Vamos começar simples. Então vamos lá no Linux. Eu vou abrir aqui o script rapidamente, já que eu já expliquei ali, e vou passar um pouco sobre o que a gente já viu em outras aulas. Ó. Declaração de variáveis, nome, altura, declaração da variável peso, declaração da variável IMC. Escrevo na tela alguma coisa, com o comando read pego o resultado, sempre assim, ó, escrevo alguma coisa, pego o resultado numa variável que eu defino, escrevo alguma coisa, pego o resultado. Aqui faço o cálculo do peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Eu estou usando essa calculadora BC para isso
Então eu tenho que fazer dessa forma. Eu tenho que definir quantas casas decimais eu quero como resultado. Estou usando zero, você já sabe o porquê, né? Porque o comando teste para verificações de números só trabalha com números inteiros. Então usando aqui a escala zero. E aí eu redireciono isso tudo aqui, ó, se você perceber, para a calculadora BC. Ela faz o cálculo para mim e me coloca esse valor dentro da variável IMC. Então eu mostro na tela com o comando echo, escrevo na tela o nome da pessoa que está verificando e o seu IMC, e aqui que é a parte nova, que eu vou explicar um pouco melhor, o resultado dos testes. Como eu tinha dito lá no PowerPoint, aqui eu tenho o primeiro teste, se é menor ou igual, então se for menor ou igual eu boto aqui abaixo do peso, se for maior que 18 e, aqui é um ponto importante, e o IMC for menor que 25, menor ou igual a 25, eu escrevo uma outra coisa. E assim eu vou fazendo até o final. Tá? Aqui, essa instrução aqui é como se fosse entre, né? Entre 18 e 25. Incluindo os dois, né? 18 e 25, porque é maior ou igual e menor ou igual. Vou fazendo isso até o final. Deixa eu apertar o I para poder editar. Deixa eu acertar aqui. Obesidade mórbida. E para sair eu aperto o ESC, dois pontos, WQ e saio. Beleza? Então vamos executar. Deixa eu só botar aqui em cima e vamos executar. Como sempre, chmod. Você pode fazer assim também, ó. Hugo mais X, tá? Que você bota o script de modo de execução. E vamos botar aqui o nome do script, que é imc.sh. Feito isso, agora você executa como eu já expliquei. Ponto, barra, executou. Então o nome da pessoa, vou botar aqui Cavalcante, minha altura 1,70, o meu peso 70. Então vamos ver o resultado. Cavalcante, seu peso, seu IMC é 24, resultado dos testes, peso é normal. Funcionou perfeitamente. Vamos fazer outro teste. Vou botar aqui Celso. Vamos imaginar que é uma pessoa mais gordinha. 1,70 e esse cara pesa 90. Aí o Celso, o MC é 31 e o resultado dos testes deu obesidade 1. Então, o que permite a gente tomar essas decisões diferentes em funções dos resultados é aqui o elif, tá? O elif. E aqui a gente permite, com esse traço A ou traço O, se for ou, né? A gente pode usar múltiplos testes, múltiplas expressões. Show de bola, né? Pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que seja útil para vocês. Se você quer se manter antenado aí com tudo que a gente vai estar disponibilizando futuramente e queira receber essas informações via e-mail de promoções, eventos, cursos e coisas do tipo, clica aqui, ó, e se cadastra na nossa lista VIP. Conheça o nosso blog também, ajude a divulgar o nosso canal, que a gente fica muito feliz, isso nos dá mais vontade para continuar, tá? Deixa seus comentários se você tiver dúvidas e eu peço uma ajuda para vocês. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você gostou mesmo, curte. Valeu, pessoal! Não perca nenhuma videoaula do nosso canal. Como é que você faz isso? Se inscrevendo no canal. Então, se inscreve agora no nosso canal e vai ficar em dia com as nossas playlists que têm crescido muito. Um grande abraço a todos, sucesso na vida pessoal e profissional e até a próxima videoaula.